Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ari, faço parte da equipe da autoria e tô aqui mais uma vez para mais uma resolução de paulistas. Dessa vez com uma questão de literatura da FUVEST 2025. Bora começar essa resolução, gente? Então, como sempre, perigrafia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, gente, temos aqui um texto do escritor Mia Couto. Quem aí conhece Mia Couto, gente? Muito conhecido. E o texto se chama Um Retrato Sem Moldura, que está na obra de Leila Leite Hernandes, que se chama A África na Sala de Aula. Visita a história contemporânea. Então, a partir dessa perigrafia, a gente já tem uma noção do que o texto vai falar. Então, bora dar uma lidinha no texto pra gente ir pra questão. Vamos lá. Aconteceu num debate num país europeu. Da assistência, alguém me lançou a seguinte pergunta: para si, o que é ser africano? Falava-se, inevitavelmente, de identidade versus globalização. Respondi com uma pergunta: e para si, o que é ser europeu? O homem gaguejou, não sabia responder. Mas o interessante é que, para ele, a questão da identidade se colocava naturalmente para os africanos, não para os europeus. Ele nunca tinha colocado a questão no espelho. Recordo o episódio porque me parece que ele toca uma questão central. Quando se fala de África, de qual África estamos falando? Terá o continente africano uma essência facilmente capturável? Haverá uma substância exótica que os caçadores de identidades possam recolher como sendo a alma africana? Muito interessante, né, pessoal? Basicamente, nesse texto, ele faz uma crítica, né, a essa ideia que as pessoas têm de que a África pode ser resumida a determinadas características, né? Mas, na verdade, a gente sabe que o continente africano é muito grande, possui muito mais características e, né, uma cultura, assim, muito maravilhosa que as pessoas não estão dispostas a reconhecer e a conhecer, certo? Então, bora lá, vamos pra questão. O comando diz: ao relatar e comentar o episódio, o escritor moçambicano Mia Couto apresenta a África como. Então, reformulando essa pergunta, bora lá. O que é possível afirmar sobre a apresentação do continente africano realizada pelo escritor Mia Couto? Então, primeira alternativa: uma construção histórica proporcionada pela ação humanitária dos colonizadores europeus. E aí, pessoal, essa alternativa está certa ou errada? Errada, né, pessoal? O texto ele não sustenta que a África seja uma construção positiva resultante da ação humanitária dos colonizadores, né? Muito pelo contrário. Na verdade, o texto ele critica esse simplismo com que o continente africano é frequentemente visto, né? Essa ideia de reduzir o continente. Gente, é um continente inteiro, né? É algo enorme. E você reduz isso a características, né, muito triviais. Bora lá. Próxima alternativa: um resultado natural da luta dos povos do continente contra a dominação estrangeira. Essa alternativa está incorreta também, tá, pessoal? Só que dessa vez é uma alternativa que pode confundir um pouquinho mais, por isso que o nosso distrator aqui está em amarelo. Então, é um distrator de interpretação indevida, ou seja, você leu o texto, mas acabou interpretando incorretamente, né? E por que é um trator de interpretação indevida? Porque não há menção de que a África seja um resultado direto da luta de seus povos contra a dominação estrangeira. A discussão, no caso, né, no caso a gente está falando aqui do texto do Mia Couto, tá, gente? Então, tudo que a gente fala aqui nas alternativas, a gente tem que pensar nessa direção ao texto do escritor, tudo bem? Então, a discussão do texto ela é mais ampla, né? Porque ela foca na complexidade das realidades do continente africano. Próxima alternativa: uma região historicamente afetada por graves problemas demográficos e sanitários. Alternativa correta ou incorreta? Incorreta, né, pessoal? Embora a gente saiba que o continente africano enfrenta desafios demográficos e sanitários, né, assim como outros lugares do mundo, né, essa problemática não é o foco central do texto, que trata da identidade do continente de forma mais abrangente. Então, essa alternativa, na verdade, ela é como se fosse o oposto do que o Mia Couto está falando, né? O Mia Couto, ele justamente defende a ideia de que o continente africano deve ser visto além dessas características que as pessoas colocam em cima do continente, né? Então, é claro, a região, a gente sabe que o continente africano, ele sofre, né, com diversas problemáticas, porém, assim como outros lugares do mundo,
né? O continente ele não pode ser reduzido a essas problemáticas, né? Nós precisamos olhar para essas problemáticas como questões a serem resolvidas, né? E não como algo tipo assim, definir o continente, certo? Próxima alternativa. Um continente definido a partir de critérios políticos e geográficos deterministas. E aí, pessoal, certa ou errada? Errada, né? Dessa vez aqui, mais um distrator um pouquinho mais difícil de marcar. E por que está errada? A definição da África, a partir desses critérios políticos e geográficos, é contrária ao questionamento que Miyakoto levanta. Porque o autor ele critica essas visões que tentam encapsular a essência do continente de forma determinista. Então, mais uma vez, é aquilo que eu falei para vocês, né? Quem marcou essa alternativa teve uma interpretação incorreta do texto. Tudo bem? Então, bora lá. Agora a alternativa certa, né? Finalmente chegamos aí. Agora nem vale mais eu perguntar se vocês acham que essa é certa ou errada, porque se tudo deu errado até agora, essa obviamente é a certa. Mas vamos analisar ela. Bora lá. Um mosaico composto por relações econômicas, políticas e culturas instáveis. A alternativa está correta. O trecho apresenta a reflexão de Miyakoto sobre a complexidade de definir a África, questionando qualquer tentativa de simplificá-la ou de reduzi-la a uma essência única. Ele rejeita uma visão estereotipada ou simplista do continente, abordando sua diversidade e a multiplicidade de elementos que compõem sua realidade. Isso reflete a instabilidade e a riqueza das relações econômicas, políticas e culturais que permeiam o continente africano, em contraste com visões reducionistas ou homogêneas. Então, né, mais uma vez, reiterando, o Miyakoto ele vai apresentar o continente africano como um mosaico, né? O que é um mosaico, né? Tudo aquilo que contém várias partezinhas, né? Então nunca vai ser algo homogêneo, algo específico, né? Essa cápsula que as pessoas definem o continente, né? Na verdade, a África ela é um mosaico, né? Composto de relações econômicas, políticas e culturais que variam, que são instáveis, né? E que representam agora sim fielmente o continente. Então, né, o Miyakoto ele exerce essa crítica a essa visão muito fechada que a gente tem do continente africano. Deu para entender, pessoal? E aí, vocês marcariam essa questão como fácil, média ou difícil? Aqui na autoria nós marcamos ela como média. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Comenta, né, pra gente saber tudo que você achou. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo também. Não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal, no canal da autoria, porque o apoio de vocês é muito importante. É isso. Um beijo, muito obrigada e até a próxima resolução.